Sim, quem levou o Paulo Gustavo não foi o vírus. Assista esse vídeo até o final e veja se você concorda comigo. Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem pro canal! Olá, lindezas! Bom, hoje eu vou falar um assunto muito sério que poucas pessoas querem enfrentar a realidade da saúde no Brasil, mas eu vou falar. Eu tenho que falar aquilo que é a realidade para vocês, que são os problemas enfrentados pelos pacientes quando são internados na unidade hospitalar ou quando são atendidos na unidade hospitalar. Eu já falei algumas vezes aqui que eu tenho pavor em imaginar que eu possa ser internada por qualquer motivo que seja. Claro que se for necessário fazer uma cirurgia, for necessário alguns procedimentos, sim. Se não, eu evito o máximo o ambiente hospitalar. Eu já convivi lá dentro, trabalhei muito tempo em centro cirúrgico, pronto atendimento, também o UTI, então a gente conhece. E posso garantir para vocês 100% do que eu estou falando. Não conheço nenhum hospital que tenha pessoal 100% competente para lidar com qualquer tipo de doença. E digo principalmente aí com essa, que está assolando o mundo. E as pessoas que não estudaram microbiologia, patologia, elas não vão poder entender, porque todo mal, tudo aquilo que possa causar, o famoso cancelamento do CPF da pessoa, que vocês sabem o que é, a gente não pode falar aqui, no canal, por causa do algoritmo mesmo. As causas estão ligadas a problemas sociais também, socioeconômicos também, ao fato de que todo hospital é uma empresa e a empresa tem que dar lucro. Não é como uma associação, algo assim que não tenha cunho, que pelo menos é para não ter cunho financeiro, tá? Ela realmente, o hospital, quando tem leitos vazios, significa prejuízo. Não estou querendo dizer que os hospitais fazem algo proposital para que a saúde de um paciente piore ou chegue até ao pior, Mas acabam cooperando totalmente para muitas situações. A situação do Paulo Gustavo. Então todo mundo, olha só o que aconteceu, foi complicações do problema aí que ele pegou, ninguém sabe como ele pegou, porque nas lives ele disse, que ele podia ficar em isolamento, era isso que ele ia fazer, então ele não teve contato com ninguém, que ele se prevenia, tal, mas que ele já tinha alguns problemas, já algumas comorbidades em termos de função pulmonar, Inclusive, eu cheguei a ver um episódio que ele fez, Ele começava a rir e ele dizia, é porque eu tenho asma, porque descobri há pouco tempo aí, mas tudo como personagem, tá? Um enfisema na base de um dos pulmões. Bom, só se ele era fumante, Porque é muito difícil. O enfisema, na verdade, ele é uma dificuldade das trocas gasosas. Então, nós temos o pulmão,
traqueia por onde entra o ar, né? Depois tem os alvéolos, né? E ele faz a troca do ar com gás carbônico. Ele oxigena o sangue, né? Na parte pulmonar, e depois ele volta para o sangue, né? E também nós expiramos mais gás carbônico do que oxigênio. Então, essas trocas gasosas se dão ali, nos alvéolos. E quem tem enfisema tem essa dificuldade. Mas eu só vi até hoje enfisema em fumantes, não em não fumantes. Agora, asma não, né? Pode ser já uma predisposição de familiar, DNA, todas essas coisas. Não é adquirida, né? Assim, pelo fator externo. Enfim, também numa live com a Ingrid Guimarães, ele chegou a falar, né, com a atriz, que ele tinha medo se ele pegasse alguma coisa, porque ele tinha um probleminha pulmonar e tal. Bom, claro que pessoas com comorbidades, elas podem realmente ter o quadro agravado com esse vírus. Inclusive, também assisti um outro vídeo onde ele está com a mãe, numa live, e ele diz que a mãe teve esse problema aí, tá? Da epidemia. Ela teve, mas ela estava bem. Inclusive, ela tinha operado dos 2 olhos, acredito que seja catarata, mas ela estava super bem. Então, nada a ver. Então, não sei se foi nesse período da mãe, que estava num período que é o período de incubação, né, do vírus, 14 dias para depois aparecerem os sintomas. Não sei se foi nesse período que ele pode ter pego. Também ele tem empregados, empregadas na casa dele, cuidadores das crianças e tal. Ele disse que não saía de casa, mas essas pessoas também poderiam transmitir algo para ele, mesmo essas pessoas sendo assintomáticas. Mas até aí, eu não estou nem preocupada a maneira que ele adquiriu esse vírus. O que eu gostaria de dizer para vocês é que ele não se foi pelo vírus. Na verdade, ele estava se recuperando, ele estava interagindo quando ele teve uma infecção bacteriana pulmonar. Então, o que quer dizer isso? Que ele se contaminou com uma bactéria ou uma superbactéria dentro do ambiente hospitalar, que não estava com ele, que veio da parte externa para dentro do seu organismo. Então, por exemplo, se usa venóclise, né, nos pacientes, que uma veia é pega para poder injetar medicamentos e tal. Geralmente faz-se próximo ao pescoço e não nos braços, né? Porque é muito fácil sair o catéter, no caso, pela agitação, e deixa também o paciente mais tranquilo em termos de movimentos. Bom, ela foi introduzida ali e o nosso organismo, ele é totalmente estéril. Ele é totalmente livre de bactérias, a não ser os nossos intestinos, né? No caso, boca, estômago, intestinos. Então, quando a gente come um alimento, né? Na hora que a gente está mordendo, já ácidos da própria boca, da saliva, já começam a proteger. Por isso que a gente tem que comer tudo muito bem limpo, né? Mas mesmo assim eles agem protegendo, não que protejam totalmente aquele alimento, e ele já começa a entrar em decomposição
para que nós absorvamos esse alimento de uma forma correta. Então vai pela boca, então se mastiga pelos dentes e vai pelo esôfago. Do esôfago cai no estômago, ali enquanto a gente já está comendo, o suco gástrico, na verdade, ácido clorídrico e tudo mais, começa ali já, inclusive o estômago ele relaxa, né? Ele se solta, tudo isso, claro, inconscientemente, o corpo é muito perfeito, ele já fica preparado para receber aquele alimento. E ele já começa já, né, na boca a formar o bolo alimentar. Então quando está no estômago, ele já age, né, e daí uma parte já passa pelos intestinos, né, pelo intestino delgado, que é onde vai passar vitaminas, proteínas, sais minerais para a corrente sanguínea, para ser aproveitado. E o que não é aproveitado vai para o intestino grosso, certo? Sigmoide, reto e vai haver a evacuação, tá certo? Daquilo que realmente não presta. Então, muitas vezes as pessoas fazem exame de fezes, né, para ver sobre absorção, mas muitas vezes não mastiga bem, então tem macronutrientes ali, a pessoa poderia ter aproveitado melhor, ou algum problema, né, de saúde da pessoa que vai causar isso, vai causar muco e outras coisas. Enfim, por isso o nosso trato digestivo, ele não é estéril. Mas a bexiga, por exemplo, é totalmente estéril. Se a pessoa tem uma sondagem vesical ou ela tem algum problema, que ela começa a ter, no caso ali, uma uretrite, né? Ali com um problema na uretra, ela pode subir a bexiga e pode subir aos rins, inclusive, também. E a bexiga é estéril. Então, para uma sondagem vesical, que se chama para se passar uma sonda, profissional, ou médico, ou profissional da enfermagem, seja quem for, ou mesmo do laboratório, tudo que tiver que colher material, ele tem que usar de uma asepsia máxima para que o paciente não adquira algum tipo de infecção. Porque pode comprometer, sim, inclusive até perder os rins. Então, ou um rim. Então, é muito importante tudo isso. É a mesma coisa quando o paciente é entubado, que isso acontece na UTI. Então, quando o paciente vai para a UTI, assim que ele já se restabelece, já tem que sair da UTI e ir para a unidade hospitalar, né? Como se fala, para o quarto, para a enfermaria. Porque ali, né, a ventilação mecânica mesmo, ela pode conter bactérias que possa infestar, né, o organismo do paciente. Mas isso, em termos de hospitais, não deveria acontecer. Então, pouco importa se for um hospital de ponta, ou um hospital menor, menos conhecido, ou no SUS, né, no sistema público, todos eles têm que ter o mesmo tratamento. E como age o pessoal da enfermagem, os médicos, vocês já viram? Eu acredito que a maioria não. Então há o contato de um para o outro, então eu vou usar agora álcool gel e tal. A vida toda, raramente se via na hora da visita, né, hospitalar, na hora de se passar, um médico examinar um paciente e ir até o outro paciente e nesse ínterim lavar as mãos, por exemplo. Eu nunca presenciei isso. Ou se não, o pessoal da cozinha, trazendo, né, na mesa de alimentação, trazendo os alimentos para o paciente e tomando cuidado entre uma embalagem, entre algo assim, vocês entendem? Eles não têm, eles têm um treinamento mínimo para esse tipo de coisa. Por exemplo, regra de visitas, né? Então, eu quero visitar o meu parente, eu quero visitar meu amigo no hospital. Olha, evitem fazer isso, é a pior coisa que pode ter. Por que vocês acham que as crianças
que são impedidas de entrar no hospital. Por quê? Porque ela não tem um sistema imunológico como adulto e nem formado o suficiente para se proteger. Então as crianças, elas têm um limite, né? Inclusive de idade, para isso. As pessoas levam flores, as pessoas levam alimentos de fora, produtos de fora, o que é errado totalmente. E muitas vezes, porque está num quarto particular e tudo mais, o hospital acaba permitindo, e está errado. E as pessoas, querendo agradar os pacientes, familiares, os amigos, acabam levando de fora para dentro do hospital um problema que pode ter ali. Agora, vamos falar do Paulo Gustavo. Ele estava lá internado, então ele pegou uma bactéria, ele teve uma pneumonia, na verdade, né? Uma infecção bacteriana. A culpa é de quem? É do vírus? É do presidente? Olha, eu sou apolítica, tá? Mas, né? É do presidente? É de quem a culpa? A culpa é do hospital. A culpa é do hospital, que todo hospital obrigatoriamente tem que ter uma comissão exatamente combatendo isso, infecção hospitalar. Mas é muito caro. Não importa o hospital, se for de ponta particular, 5 estrelas, tá? É muito caro. Bom, eu sou especialista dentro da área de advocacia, da área médica, de erros médicos, de tudo ligado ao hospital, à saúde, a seguros, a convênios. Então a gente sabe que o hospital é problemaço. Inclusive, eu falei em um vídeo, vou falar aqui de novo, as Santas Casas do Brasil todo, na verdade, tem como provedor alguém da maçonaria, tá? Não quero falar mal da maçonaria, criticar, mas é um fato assim para vocês pensarem. Inclusive, processos contra Santas Casas são processos bem difíceis de serem ganhos. Quando é contra o médico, como é um outro hospital ou particular, ótimo, você tendo provas suficientes. E a maioria das vezes, a maioria dos juízes e desembargadores são maçons. Então existe, sabe, uma certa... Eu não tenho como ser hipócrita e dizer para vocês que não, é só uma polêmicazinha que eu quero criar. Não, é a realidade, tá? Vocês viram aí o caso das vacinas. Como pode terem colocado uma vacina no mercado com 6 meses de teste, ou nem isso, sabendo-se que a vacina, o tempo mais curto aprovado, foi o da cachumba, 8 anos. E a vacina contra a AIDS é estudada até hoje, há 38 anos, e não se encontrou ainda. E sabendo-se que no DNA deste vírus atual, existe lá a mesma fórmula, né, química ali do DNA do vírus da AIDS. Então, como que inventaram, conseguiram dominar uma vacina, tá? Também é só para vocês pensarem. Vocês podem pensar como quiserem. Como que pode haver, né, o comércio de uma vacina? Foi uma briga política, uma briga econômica enorme aí, né? De uma coisa que é muito mais complexo do que o vírus do HIV, né? E o do HIV não existiu solução até hoje. Bom, então aí, ó, entra a indústria farmacêutica, que a gente também tem vídeos aqui no canal sobre isso, tá? É um problemaço. E nós estamos aí no meio dessa guerra, vamos dizer, né? Guerra de poder, de fama, de tudo, né? De dinheiro. Mas eu digo para vocês, o que aconteceu com Paulo Gustavo foi uma complicação não advinda do vírus, mas uma complicação advinda de uma bactéria hospitalar. Então, se de repente, agora a gente tem que voltar no tempo, essa bactéria não tivesse existido, provavelmente ele já estaria em casa.
E essa bactéria depois sim cria fístulas pulmonares, daí embolia, aí é um caminho sem volta. Isso a gente já sabia. Quando eu tive algumas notícias dele, quando disse da infecção hospitalar, e eu já sabia já que ele tinha pelo menos uma comorbidade, eu falei, pronto, acabou, né? Aí não, a gente já sabia, não querendo ser negativo, né? Eu gostava muito dele como ator, achava muito engraçado, né? Com humor ácido, assim, bem do jeito que eu gosto. E um talento, na verdade, né? Então, assim, não adianta dizer, isso é uma missão, Deus quis assim, quis que ele viesse para a Terra, fizesse isso. Não, Deus quer que todo mundo viva, né? Isso com certeza, ele não marca o dia. E o que aconteceu ali, infelizmente, faz parte de um erro médico. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá? E se vocês não conhecem o assunto, estudem sobre o assunto antes. E vocês vão ver se eu tenho ou não tenho razão. Então, todo aquele valor cobrado diário do tratamento, tudo isso aí, né, seria abatido numa ação de erro médico, de erro hospitalar. O marido dele, né, que ele era casado com o Dr. Tales, médico dermatologista, ele com certeza sabe como funciona. Agora, se ele vai pleitear esse tipo, né, de causa, até porque ele é médico, né? Não sei se poderia complicar ali para o lado dele, não sei, mas seria bem certo. Nem estou dizendo que é para amealhar uma parte financeira, que é claro, ele deixou 2 filhos, um dos filhos, inclusive, é filho biológico dele. E por mais patrimônio que ele tenha, ele ainda teria, né, uma indenização até uma certa idade daquilo que ele ganharia trabalhando profissionalmente. E nada mais justo. A vida, ela não tem preço. Mas uma indenização eu acho muito válida, por mais que não tenha preço a vida de alguém, para que aquele que provocou a causa, no caso o hospital, venha a treinar melhor o seu pessoal, a pagar melhor o salário dessas pessoas, porque vocês não imaginam quanto ganha um atendente de enfermagem, né? Depois um auxiliar, depois um técnico, né? É da enfermeira para frente que passa a subir aí, no caso, né, o salário, o teto, mas algumas pessoas até da limpeza, elas têm que ser treinadas, principalmente em épocas de agora, porque ela mesma pode levar contaminação de um lugar para o outro. Mas e aí, eles fazem isso? Então, é uma equipe, é um conjunto de pessoas, de profissionais. Não adianta só o enfermeiro, a enfermeira, o técnico, o auxiliar estar em contato com aquele paciente e tomar todas as precauções, o médico. Não, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da alimentação, tem as visitas, tá certo? Tudo isso aí deveria ser revisto, porque o Paulo poderia sim estar entre nós. Então, eu acho que a gente não tem que cruzar os braços e só se conformar dizendo, olha, como eu disse agora há pouco, Deus quis assim, ou olha, já foi, aconteceu, fizemos de tudo. Não, ele foi contaminado lá dentro pela bactéria fatal. Foi exatamente isso que aconteceu. Tá bom? Então comentem, tá? Mandem suas sugestões de vídeos pra gente também. Conte casos que você conhece aqui nos comentários ou pode enviar um e-mail também, tá? Busque pelas nossas redes sociais. Elas estão na descrição de todos os vídeos do canal. E espero encontrar vocês amanhã num novo vídeo. Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo!